Primeiramente, bom dia, sejam todos bem-vindos, amada família. Estamos aqui hoje reunidos em agradecimento a Deus. Sabemos que temos inúmeros motivos para agradecer a Deus, mas hoje, em especial, eu destaquei 3 motivos. Então, são 3 agradecimentos que hoje eu quero fazer a Deus. O primeiro é celebrar o nascimento de Jesus. É dia de celebrar o maior presente que o nosso Pai Celestial deu a cada um de nós. O segundo é que neste dia 25 de dezembro foi dado a Maria e a Durval um dos maiores presentes e mais valiosos que se pode dar a alguém: a vinda de mais um filho, que é o meu irmão Rony. Então celebremos neste dia muito especial a vinda do meu irmão Rones, que está completando mais um ano de vida com a graça do Senhor Jesus. Parabéns, meu irmão, e que Deus abençoe sempre a sua vida e a da sua família. E em terceiro, o meu terceiro agradecimento, além de o nascimento de Jesus, além do nascimento e a vida e a saúde do meu irmão, é o meu renascimento. Quero agradecer a Jesus por Ele ter estendido a mão, né, a mim e me dado vida. E então é este meu terceiro agradecimento, o meu renascimento, o meu novo eu, a minha nova vida na presença de Cristo a partir de uns tempos atrás, né? Glória a Deus, e até enquanto eu viver, em nome de Jesus. Então, a graça e o amor de Deus é a razão dessa pequena celebração que eu, com muito carinho, não sei se vai dar tudo certinho do jeito que eu planejei, eu escrevi aqui um livro e fui fazendo rascunhos aí e tentando ser o mais breve possível, né? Então, a graça e o amor de Deus é a razão dessa pequena celebração que eu formei e de ter cada um de vocês ao nosso lado aqui hoje, nesse calor, né? Então, agradecemos a Deus por esta dádiva alcançada. Amém? Eu separei uma leitura. Se o vento ajudar. Separei aqui um versículo da Bíblia. Deu trabalho para mim saber qual era que eu queria aqui tentar, né, pela primeira vez ministrar a palavra. E já tem dias que eu estou tentando, pedindo a Deus para que me mostrasse uma palavra para eu tentar ministrar da melhor forma. Eu sou pequena diante de muitos ainda, mas para Deus eu já sou muito importante, já dei um passo muito grande. Então eu venho tentando saber, meu Deus, qual é a palavra que eu vou ministrar lá e que o Senhor fale, né, através da minha boca, para que pelo menos alguma coisinha do que eu disser aqui fique no coração de cada um de vocês, pelo menos uma pequena coisa. Para mim já vai ser uma grande coisa e para Deus então maior ainda, né? Então eu já tinha separado aí depois passou uns dias, eu falei, não é esse. E lá na igreja foi ministrado eu achei muito interessante, falei, nossa, vai ser essa. E aí ontem eu vi que não era aquela, que era outra. Aí eu falei, meu Deus, mas agora não dá tempo, o que eu vou fazer? E o que eu fiz? Fiz o possível, né? Tentei aqui, o Rony sabe que eu fiquei o dia todo escrevendo. Escrevi umas e não foi, e aí eu dobrei a página aqui, não é essa, mas uma hora vai servir. E fiz outra aqui. Então, a leitura que Deus tocou no meu coração foi de João, que está no capítulo 13, no versículo de 1 a 11. E eu vou lê-la agora para vocês. Ó, minha Bíblia, gente, que eu me dei de presente, que lindo. Vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou ficar de pé. João, capítulo 13, versículo de 1 a 11.
da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Isso disse: nem todos estáis limpos. Palavra do Senhor. Eu fiz aqui um esboço e não deu tempo de meio que gravar exatamente, então eu vou meio que ler, tá? Algumas palavras e vou tentando fazer com que vocês entendam aí. Vou sentar aqui para ficar melhor. Então, família, essa passagem, ela é maravilhosa, magnífica mesmo. E é impossível não crescer meditando nas preciosas lições que o Senhor nos deu. Se observarmos as lições que Jesus nos deixou, se lermos a Bíblia e começarmos a meditar o que está na Bíblia, o que o Senhor nos deixou, é impossível não crescer diante dele. Aqui, se vocês prestarem atenção, vocês perceberão a atitude de Jesus, perceberão a atitude dos 11 apóstolos e perceberão a atitude de Pedro. E através destas atitudes, nós temos muito a aprender. E queira Deus que nos inclinemos o nosso coração a aprender. Pois temos aqui o que se deve à nossa maior preocupação. E eu começo com uma pergunta para cada um de nós, né? Não só para vocês, mas para mim também. Para cada um de nós meditar no coração e na mente, neste exato momento. Você quer ter parte com Cristo? Quer ter comunhão com Ele? Você deseja participar com Ele da ceia? Deseja estar envolvido naquilo que Ele está envolvido? Essa frase, ter parte, geralmente nas Escrituras trata-se como herança, que consta no final do versículo 8, que eu acabei de ler. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Significa não compartilhar com Ele o que é dele. Todos aqui sabem que para ter parte em uma herança, para se usufruir de algum bem, precisa de ser herdeiro, né? O herdeiro é que tem parte de alguma herança, não é verdade?
Jesus está dizendo que se eu não te lavar, não terás parte comigo. É como se, por exemplo, um homem amar muito uma mulher, uma jovem, e quisesse casar com ela, ter parte com ela, né? Dividir a sua vida com ela, ter comunhão com ela, e ela disser a ele: se você não abandonar o seu vício, ou aquilo outro, algo que você faz que não agrada a Deus, você não terá parte comigo. É impossível ter comunhão comigo, sociedade comigo, envolvimento comigo, se você continuar com as suas mesmas atitudes. Então nós estamos aprendendo aqui nessa passagem que existem pré-requisitos, condições que são estabelecidos por Cristo para poder ter parte com Ele. Então, para você ter parte com Ele, participar da obra dEle, ter comunhão com Ele, terá que negar as suas vontades e fazer a vontade de Cristo, somente a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Não é fácil, e Ele não disse que seria, mas Ele disse que estaria conosco. É como ter uma sociedade com alguém no trabalho. Vou citando mais um exemplo aqui. É como ter uma sociedade no trabalho que ambas as partes têm que ter as regras, né? A ser cumpridas. E essas regras, se elas forem quebradas por um ou por outro dos sócios, se elas não forem seguidas por eles, esse contrato ele vai ser quebrado. Ele não terá mais parte, não fará parte daquela empresa. Vocês estão entendendo? Então é isso que Deus fala, em ter parte comigo. Um exemplo: se eu tiver uma sociedade com alguém e eu cumpro as regras e o meu sócio não cumpre, eu vou aceitar? Eu vou querer um sócio que às vezes seja preguiçoso, ou que não se esforce o tanto quanto eu, ou que me deixe, né, muitas vezes sozinho? Essa sociedade ela não vai existir. Então sabemos que para trabalhar juntos, viver juntos, estar juntos, crescer juntos, é necessário que haja concórdia. O empresário fala para você: quer trabalhar comigo? Quer crescer comigo? Então seja honesto. Essas são as condições de crescer comigo. E então eu lhe dou a oportunidade de trabalhar comigo e crescermos juntos. E é isso que Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pessoas impuras que encontram-se no pecado, fazendo as coisas que não são do agrado de Deus, sujas, elas não podem viver comigo e trabalhar comigo. Quem gosta de ter sócio preguiçoso? Ninguém, né? Desonesto. Que mulher que gosta de um homem sujo? Qual mulher que se arruma, que usa ali suas higienes, né, tudo certinho, e você olha para o esposo, ele não tem esse mesmo cuidado? Não vai dar certo. Então é isso. Só irá para frente se estiverem unidos. Mas existem regras para que isso dê certo. Pré-requisitos para essa união. Para Jesus, o pré-requisito para ter parte com Ele é ser lavado e purificado. Se verdadeiramente amar o Senhor, verdadeiramente nós quisermos estar com Ele, desde agora até a eternidade, se lave do seu pecado. Se purifique, refaça a sua vida, nasça novamente. Não para esse mundo, mas para Cristo. Vivendo somente para as vontades dele, de quem te criou. Esse mundo, juntamente com tudo que ele ensina aqui ficará. E se você seguir essas coisas, esses pecados desse mundo, você ficará aqui também, com o mundo. Negue os seus costumes, os seus vícios. Negue o rancor que existe no seu coração. Negue o ódio pelo seu irmão. Olhe para a cruz. Essa foi a grande prova. Por causa dos nossos pecados, do meu, do seu pecado,
Foi crucificado e morto um homem santo que sofreu, morto naquela cruz, indigno ali, né? Ele não tinha culpa do que estava se passando. Um homem santo sofreu, foi crucificado e morto. Imagina que dor, que sofrimento. Não, nós não podemos imaginar. Por mais que você tente imaginar, nós nunca conseguiríamos sentir aquela dor de ser uma pessoa santa e não ter pecados, e pelos pecados dos outros eu pagar o preço. E o preço não foi pago fácil, foi pago pela vida, foi pago na cruz, com muita dor e muito sofrimento. Então nós não podemos imaginar o tamanho dessa dor. Foi por amor a nós. E Ele ressuscitou e perdoou os nossos pecados. Você imagina o tamanho desse amor? Eu acho que nós não podemos imaginar. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Prova de amor maior não há. Essa purificação, ela começa de dentro da alma, do espírito, do coração. Família, há tanto do Senhor para nós, e nós não temos experimentado. Nós temos experimentado tão pouco. Esse pouco é o resultado de admitirmos na nossa vida o que Deus não admite. Voltando para o contexto, Jesus ele prepara a ceia. Quando os discípulos eles chegam e encontram tudo pronto, eles se estranham, porque a ceia era formada por todos, né? Tipo como hoje, cada um ajudou em alguma coisa, trouxe alguma coisa. Então era de costume que a ceia fosse preparada dessa maneira na época de Jesus. E quando Jesus fez, né, o convite para a ceia, quando os discípulos chegaram, eles estranharam, pois já estava tudo posto à mesa, estava tudo preparado. E eles olharam e viam ali uma jarra, uma bacia e uma toalha. E ninguém imaginava quem iria fazer essa tarefa. E fingiram que não via. Porque essa tarefa na época era como que os escravos fariam essa tarefa, né? Era humilhante. Um lavar o pé do outro. Então não seria qualquer pessoa que lavaria o pé do próximo. Seria uma tarefa de alguém que se humilhasse, do menor, né? Então os discípulos olharam para aquela bacia, aquela água, aquela toalha e pensaram: mas quem? Por quê? Aqui ninguém seria digno, né? De tamanha humilhação. E Jesus, sabendo que o Pai lhe entregaria toda a soberania, grandeza, ele está preparado para esse gesto simples, humilde, que irá trazer desconforto a todos que ali estavam, né? Que todos ficaram desconfortáveis pensando: mas quem vai fazer isso? Quem vai se humilhar a esse ponto? E quando uma pessoa ela é grande, gente, grande de verdade, ela está sempre preparada a servir. Como, mesmo com atitudes, né, consideradas tão simples, elas sempre vão estar ali dispostas a servir o próximo. Como lavar os pés dos discípulos. Jesus precisava disso? Não, não precisava. Mas era necessário deixar esse ensinamento, pois ele sabia que era chegada a hora. Então, não pense que você será respeitado por ter mais dinheiro, ou ter certo cargo ou poder maior. No reino de Deus, se você pensar dessa forma, você será o menor deles. O serviço mais elevado para nós foi a morte na cruz. Sendo Deus o maior, ele assumiu a forma de servo naquele momento para ser humilde e lavar os pés como escravo.
Ele tomou essa forma de escravo naquele exato momento, sendo ele um Deus grande. E pegou a bacia para lavar os pés dos discípulos. E igual como eu disse, né, na época, um servo judeu não podia fazer essa tarefa tão humilhante para outra pessoa. E Jesus fez, para deixar o ensinamento para hoje. Estamos aqui, né, aprendemos. E foi lavando. Pedro, ele ficou frustrado, pois não fazia sentido o que Jesus estava fazendo ali naquele momento. Pedro pensou assim: não faz sentido. Por que o mestre estará se humilhando a esse ponto? E ele ficou revoltado, né? E questiona a Jesus. E Jesus entende a forma que ele está frustrado. Realmente, né? Não fazia mesmo sentido. Jesus sabe que Pedro tem razão. Porque, família, todas as vezes que Jesus age, faz sentido. Tem sentido as formas que Jesus age na nossa vida. E aquela não tinha. Então Pedro ficou pensando: mas por quê? Por quê? Por quê? E Jesus responde a Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora. Porque nem sempre que Deus, ele dá razão do seu agir naquele momento. Nem sempre ele permite que a gente entenda logo, naquele momento. Mas nós queremos entender naquele momento o porquê, né, daquilo. Jó, ele se admitia pecador, mas ele não entendia o porquê tanto sofrimento na vida dele. Mas ele confiou. E vou dizer, ele morreu sem saber. Somente depois que ele entendeu. O tempo para Jesus pode não ser hoje, amanhã, daqui 2 anos, 5, 10 anos. A sua recompensa pode ser depois da morte. E aí você entenderá o agir de Deus. Porque essa vida aqui, ela é passageira, né, gente? A vida eterna teremos que conquistar. Então precisamos de compreender e crer na palavra do Senhor. Tem coisas que na eternidade fará sentido, não agora. Mas para Deus está tudo no controle. Para nós que está diferente, mas para Deus não. Para Deus está tudo certo. Tem coisas na minha vida que eu conto para vocês que eu penso: meu Deus, não faz sentido isso que acontece na minha vida. E eu já perguntei muito para Deus: por que eu? Já pedi muita ajuda de Deus por tentar compreender o porquê que só eu. Às vezes na minha cabeça penso, né, só eu, porque eu. E eu não entendia. Mas hoje eu entendo, compreendo, respeito e aceito a vontade de Deus. Porque eu sei que Ele tem um propósito muito grande ali na frente. Mas eu já pedi a Deus: me ajuda a compreender. Porque eu não entendo o porquê dessas coisas. Mas eu sei que os planos dele são maiores. E eu confio. E que seja feita a vontade dele na minha vida. É como ele disse: o que eu faço, tu não sabes agora. Estevão não tinha ideia que Pedro pregou a palavra e 3.000 novos foram convertidos. Quem aqui lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Pedro pregou a palavra e 3.000 novas pessoas foram convertidas naquele momento daquela palavra. Estevão pregou e levou 3.000 pedradas, foi apedrejado. E ele morre sem entender. E ele fala: Senhor, no meu primeiro sermão, por quê? Ele pensa, né? Naquele momento daquela morte, no meu primeiro ensinamento, na minha primeira pregação, é como eu estou aqui fazendo na forma mais humilde possível. Queira Deus que eu toque no coração de alguém aqui, né? Mas na minha ideia eu não sei, né? Pode ser que alguns levem para o coração, outros não, mas Deus sabe. Então, Pedro, ele pregou e 3.000 pessoas foram convertidas a Deus. E Estevão pregou e 3.000 pedradas ele levou e ele foi à morte. Mas o que Estevão não sabia é que através da pregação dele, Paulo se converteu. Então muitas coisas não fazem sentido para nós, mas para Deus está em perfeita ordem. O fato é que, antigamente, Deus explicava o seu agir. Ele agia e explicava o porquê que ele estava agindo. Hoje não. Hoje nós é que temos que ficar atentos.
Como ficar atentos, Rosana? Olha a sua volta. Olha o que está acontecendo hoje, no mundo de hoje. As igrejas estão aí pregando. Temos aqui a Bíblia. Todo mundo pode ter acesso. Temos aqui o celular que tem a Bíblia, que pode pesquisar a palavra de Deus. Temos várias formas de procurar a palavra de Deus. Só não procura quem não quer. E olha à sua volta as coisas que estão acontecendo. Terremotos, destruição, guerras, discórdia entre famílias, discórdia dentro da própria casa, fome, seca. Nos lugares está seco demais, no outro está inundação demais. Uns morrem afogados, outros morrem na seca, outros de fome. E nós não entendemos. Por que nós não entendemos? Volte-se a Jesus, volte a palavra que talvez isso tudo fará sentido. Talvez Deus está usando essas coisas para tentar salvar muita gente aí. Está mostrando. Então, estamos tendo oportunidades ainda. Busque enquanto se pode achar. Então temos que estar com Ele, presentes, para poder entender essas coisas, entender o agir. Senão não entendemos mesmo não. Senão iremos falar, mas por que Deus é tão bom e Ele deu acontece isso, um terremoto e lá e morre tantos milhões de pessoas? Por que Deus é tão misericordioso e Ele deixou uma criança morrer numa família ali? Por que Deus é tão bom? Deus prega que Deus é isso, Deus é aquilo, tão maravilhoso, tão grandioso, e Ele permite que isso aconteça. Só quem entende da palavra e tem o Espírito Santo de Deus no seu coração sabe os motivos que Deus usa essas coisas. Não para castigar, não é para castigar nós, mas é para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele é o dono de tudo que está aqui, de tudo que existe, de nós e de tudo. Ele é dono de mim, é dono do meu irmão, é do filho dele, e assim vai. É Ele que é o dono de todos nós. Então, se voltarmos à palavra de Deus, entenderemos todo esse agir e também entenderemos que Ele está dando a nós oportunidade de ainda voltar para Ele, porque está chegando o fim. Isso daí só não enxerga quem não quer, né, gente? Então, aqueles que querem ter parte com Deus, fará da forma que agrada a Ele. E aí sim haverá entendimento entre Deus e Ele, as duas partes, né? É um exemplo do marido que chega em casa, né? A mulher está cansada, o marido também, os dois trabalham. E esse exemplo aqui, gente, eu que tirei aqui para tentar ficar mais fácil. Já estou terminando também. O marido chega em casa, a mulher também, os dois cansados, trabalharam o dia inteiro. A mulher vai fazer alguma coisa e o marido senta, já chega jogando bota para um lado, camisa para o outro, boné para o outro, sai e tal, estica lá no sofá dele, não quer saber de nada. O que essa mulher pensa? O que essa mulher sente? Ela não sente nada de bom, gente. Ela pode até não falar. Não será como eu, né? Que eu pego e falo. Mas tem umas pessoas que vão guardando no seu coração. Poxa, também estou cansada. Olha como ele chega, né? Chega, joga para lá, joga para cá. Ao momento de que ele podia pelo menos fazer essa parte. Tira o seu sapato, ajeita ali no cantinho, pega a sua roupa suja, põe no cesto. São coisas que não custam nada, não custa muito, mas que agradaria a sua mulher. E fazendo o contrário, você está fazendo acabar seu casamento. Você está fazendo com que essa mulher, ela sinta dentro dela que não sente mais aquilo por você. Vai perdendo aquele amor, aquele afeto. São coisas pequenas que ela pensa, poxa, podia fazer. Se ele gostasse mesmo de mim, ele mesmo faria. Ele pensaria, nossa, ela está cansada, ela está fazendo a coisinha ali e tal, vou ajudar ela, vou lá. São pequenos gestos que faz com que o seu casamento, a sua família, a sua casa, não só no casamento, dá certo. Entendeu? Então são pequenos gestos que a gente vai fazendo que não custa pra gente. Mas se a gente fizer dessa forma, se pensar que não pensar no próximo, isso acaba. Não tem amor que resista a isso, não. Então, para finalizar, a pessoa que quer ter parte com Cristo, mas não muda suas atitudes, ela só fala que quer ter parte, Deus está comigo, eu quero ter parte com Cristo, sim, mas ela continua nos mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos costumes, ela jamais terá parte com Jesus, ela jamais terá comunhão com Jesus. Parte com Cristo é uma coisa assim, que tem que ser do jeito dele, não do nosso. Deus, ele não tolerará sujeira. As duas coisas juntas não dá.
Ou você serve a Deus ou ao mundo. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, assim disse ele, né? Faça uma reflexão então agora, neste momento, dentro do seu coração. Eu sei que não é tão simples assim, né? Como responder: ah, mas Deus está comigo, eu amo o próximo, eu tenho um coração bom. Mas faça uma reflexão dentro do seu coração mais a fundo do que isso, mais profunda um pouquinho. Não é só responder sim e deixar o resto e continuar fazendo as outras coisas. Por menor que seja o que você está fazendo, se você acha que não tem problema, eu te digo, é sobre todas as coisas, todas. Amarás a Deus sobre todas as coisas. É sobre isso daí que você acha que também, que não tem problema, que não tem pecado. É sobre isso daí também. É sobre todas as coisas. Você perderá a sua salvação como Judas perdeu por 30 moedas de prata, que valia tão pouco naquela época. Valia, eu acho que o preço de 2 escravos, se não me engano, que eu li na Bíblia. Então o Judas perdeu a salvação por 30 moedas, ele entregou Jesus. Porque Judas, ele achou que Jesus seria só preso, né? E por 30 moedas, pela ganância do dinheiro, ele entregou ali o seu Salvador, aquele que estava junto com ele, que cresceu, que se ensinou a ele, que tinha um coração maravilhoso. E Judas, ele era muito inteligente. E mesmo assim, ele entregou Jesus por 30 moedas, tão pouco, né? E perdeu a sua salvação. E depois disso, ele tirou a sua própria vida com arrependimento. Depois do que ele fez, ele se arrependeu amargamente, ele enlouqueceu, vendo que não tinha mais volta, que Jesus ele seria crucificado pelo ato dele. Então depois, se você deixar para depois, pode ser que não há tempo mais. Então a hora é agora. Depois, quando haver o arrependimento, já não vale mais nada, de repente já não possa ter mais tempo. E quem vai saber qual é o tempo? Pode ser agora, pode ser daqui a uns anos, pode ser amanhã, nós não sabemos. Temos que estar preparados. Então Judas, depois do arrependimento, já viu que não valia mais nada. Então, gente, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu espero que cada um de vocês tenha entendido um pouquinho aí da palavra. É a minha primeira vez, né? Falei um pouquinho demais, mas a cada vez que eu for permanecendo na presença de Deus, eu vou aprendendo mais. E estarei aqui. O meu papel é passar a palavra de Deus, né? É muito gratificante ter aqui vocês para me ouvir. Não sei se deu para entender alguma coisa, mas glória a Deus por isso. E é isso daí. Bendita seja, né, a palavra do Senhor. Obrigada a todos. E eu agradeço de coração mesmo a todos que estão aqui presentes, a família. Espero que tenhamos mais momentos desse aqui, tá? Juntos. E agora, depois dessa abençoada palavra, nós iremos almoçar, né? Depois vamos fazer aí o nosso amigo X.